Glória a Deus! Que bom estarmos juntos para mais um programa Mensagem de Fé Global, sempre com uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E o nosso desejo, a nossa oração é que os conteúdos aqui do programa de hoje contribuam de alguma forma para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus! Bom, e para você que é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o pastor Samuel da Cunha, apresentador do programa Mensagem de Fé Global, e saiba que é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Já quero agradecer, o carinho da tua audiência. E no programa de hoje nós iremos falar sobre o papel das provações na vida do cristão. Quais são os benefícios de ser provado por Deus? Você já fez essa pergunta? Já pensou nisso? Sabe aquele pensamento quando surge uma luta, quando surge um problema, uma adversidade, e às vezes a gente diz, por que, Senhor? Então, será que realmente existe benefícios nesses momentos de luta, de sofrimento e dor? Eu creio que sim. E para falarmos sobre esse tema, eu convidei um pastor muito querido, um colega de ministério, que também é psicólogo. E ele tem realmente uma história linda, um testemunho lindo para compartilhar conosco sobre como ao longo da sua vida as provações e também os sofrimentos têm contribuído para o seu crescimento e para a sua maturidade espiritual. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, vai te inspirar, vai te encorajar. É na sequência, logo depois do intervalo. E agora eu quero falar com você sobre os nossos parceiros, e eu começo com a Via do Terno, que é a casa da elegância e sofisticação em ternos. Desde sua fundação, tem se dedicado intensamente à arte de criar trajes que, além de vestir, contam histórias de confiança, estilo e sucesso. Em 15 anos, mais de 2 milhões de homens já vestiram Via do Terno. E se você tem interesse em ser um revendedor da Via do Terno ou adquirir esses trajes, é só entrar em contato através do site viadoterno.com.br ou pelo Instagram, Via_do Terno. Via_do Terno é o Instagram. Via do Terno, moldando o futuro da moda masculina no Brasil. E para você que deseja melhorar a transmissão online dos cultos aí na sua igreja, eu quero te apresentar a RG Filmes. São anos de experiência em produção de vídeos para o YouTube e agora está com uma novidade: treinamento para operadores de câmeras, direção de imagens e comunicação audiovisual. Entre em contato com a RG Filmes e qualifique ainda mais a sua equipe. E o programa Mensagem de Fé Global tem uma parceria missionária com a AMG, Aliança Ministerial Global, que tem uma missão muito relevante: cuidar dos pastores para que seus ministérios sejam bíblicos e frutíferos. E você, pastor, missionário ou membro de uma igreja evangélica, pode ser um afiliado da AMG. É só entrar em contato através do site AMG Aliança Ministerial Global. O programa Mensagem de Fé Global é uma produção da Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Com mais de 30 anos de fundação, tem sido uma das igrejas mais relevantes para a nossa cidade. Se você é de Ribeirão Preto e região, venha nos fazer uma visita. Venha com toda a família, pode trazer suas crianças, porque nós temos a Union Kids, nosso ministério infantil, com educadores muito bem preparados. Nossos cultos acontecem nas quartas-feiras às 20 horas e aos domingos temos 2 encontros às 10 e às 18 horas. Union Church, até que todos sejam um. Já estamos de volta e agora eu tenho um pedido. Um pedido para te fazer. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se agora, dá esse apoio para a gente, Isso é muito importante.
para o crescimento do canal e também para que a mensagem da palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Então, quando você se inscreve aqui no canal, você nos ajuda muito. Posso contar com você? Ó, aproveita, faz isso agora. Tem um botãozinho aí de inscrito, né, piscando para você. É só você clicar nele, ativar o sininho, né, e assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa Mensagens de Fé Global. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Bom, e tem gente perguntando, né, como faz para ter acesso às nossas redes sociais também, ao nosso WhatsApp, aos conteúdos lá no Spotify, e é muito fácil. Olha só, tem um QR Code aparecendo aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código, você já terá acesso às nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Também tem o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente, né, mandar aí o seu pedido de oração, né, também fazer algum comentário ali através, do WhatsApp e ainda os conteúdos, como eu disse, no Spotify. Então, se você tem interesse em saber mais, em acompanhar de uma maneira, mais próxima, né, o programa Mensagem de Fé Global, é só você aproveitar e fazer isso aí, tá bom? Combinado? Bom, hoje nós temos, né, um tema, para o nosso programa, forjado, qual o papel das provações na vida do cristão? Esse é o tema do programa de hoje, né. Quais os benefícios de ser provado por Deus? Já pensou sobre isso? Tem, ou não benefício, hein? Será que tem benefícios em ser provado por Deus? Bom, eu creio que, o testemunho, do meu convidado de hoje vai contribuir muito para esse entendimento. Então, prepare-se, está começando mais um quadro Meu Milagre. Ele é pastor, teólogo, neuropsicólogo, especialista em inteligência emocional, escritor e palestrante. É tudo isso aí, isso mesmo. Pastor, Márcio Caldas, seja muito bem-vindo ao programa Mensagem de Fé Global. Fiquei muito contente, muito feliz mesmo, quando, o senhor aceitou o convite para estar aqui com a gente. Ó, é uma honra poder te receber aqui, viu? Pastor, a honra é toda minha. Fiquei muito feliz em saber saber que vocês têm esse programa aqui, Mensagem de Fé Global. Eu quis participar mesmo, estar com vocês, é uma honra muito grande estar com você, com essa equipe maravilhosa. Obrigado. E naquilo que a gente puder contribuir para melhorar e para ajudar de alguma forma as pessoas que estão nos assistindo, eu quero fazer com o maior prazer. Amém, amém. Eu tenho certeza que, não só, o teu testemunho, mas o teu conhecimento, né, que é tão vasto, né, na área que a gente vai conversar hoje, eu creio que vai com certeza, agregar muito. E eu estava vendo, o teu currículo, né, e eu, assim, pensei, pastor Márcio gosta de estudar, hein. É muito estudo, né, pastor? Muitos anos, né, Sim. de dedicação, né, ao estudo, né. Na verdade, eu sou fruto de uma entrega que a minha mãe fez para Jesus. Olha que benção. O meu pai era um homem muito rico, morávamos em Minas. A primeira caminhonete importada que entrou na cidade foi a dele. Olha aí. Ele era muito rico e eu nasci num lar muito rico. Ah. E o meu pai ficou muito pobre, perdeu Olha. tudo e tal. Nós nos mudamos para Ribeirão Preto, numa situação bem difícil mesmo. E a minha mãe, para ajudar no orçamento, ela costurava para fora. Tá. E ela ficava até de madrugada costurando. E eu sentava do lado da minha mãe e eu não ia dormir de jeito nenhum. Eu falava: "Vai dormir", e eu falo: "Não, mãe, eu não quero dormir, quero ficar aqui com você". Ah. E para consolar minha mãe, porque ela perdeu a casa que ela tinha, era uma casa muito grande, uma casa linda. A gente veio morar numa casa muito pequena, eu ficava sentado ao lado dela na máquina dizendo, né: "Olha, quando eu crescer eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um vaso de flor, eu vou". Legal. Ela via que eu não ia dormir mesmo, de forma alguma. Eu devia ter uns 6 anos mais ou menos, Tá. e eu já sabia ler. E ela falava: "Lê para mim o Salmo 23". Eu comecei a ler a Bíblia para minha mãe. Que benção. Aí eu comecei a decorar a Bíblia, comecei a ler e fui tomando gosto pela leitura. E ela me incentivava a ler. E um dia ela falou para mim assim: "Filho, estuda bastante, lê muito, que eu
e você vai ajudar muitas pessoas. Olha aí. E nós estávamos começando a conhecer Jesus nessa época. Eu me lembro que houve o pastor fez uma disputa de quem sabia mais Bíblia, quem conhecia mais, né. E ele colocou 2 microfones na igreja, e aí um vinha, falava um versículo, sentava, aqueles que não tinham mais repertório ficavam sentados, os que Tá. tinham, iam falando, e eu ganhei esse concurso. Olha aí. Que Mas idade você isso tinha mais ou menos nessa época? devia ter uns 7, 8 anos. Olha aí. Aí depois ele fez o outro, no outro ano eu ganhei de novo. E aí ele fez de novo no terceiro, aí ele fez uma você tá de fora, né, mas aí ele fez uma proposta que eu fizesse pregasse uma mensagem para a igreja, contasse uma história de capítulos, então todo domingo de manhã eu estava lá na frente contando uma história e estava sempre lendo alguma coisa, né. E eu me lembro que quando eu fui contar essa história, eu me lembrei que eu não tinha roupa para participar dessa história. Olha. A situação estava difícil e Sim. tal, e aí a minha mãe era costureira, a pastora comprou um pano e falou assim: "Olha, faz uma camisa para ele". E quando falou que ia fazer uma camisa nova, eu me empolguei e falei: "Então eu vou contar essa história". Olha E que aí, interessante. ia contar essa história e tal, era a história o milagre do Samuelzinho, uma história que aconteceu no México. Tá. E como Deus resgatou uma família lá e tal, e era por capítulos. E no dia que eu fui contar a história no domingo de manhã, estava muito empolgado para contar essa história, a minha irmã foi passar a camisa e queimou a camisa. Oh, putz. Aí eu falei: "Eu não vou". E meu pai, que era psicólogo, falou assim: "Ô Samuel, eu te arrebento, porque". Olha aí, que dia você falou que ia, agora você vai. Eu fui e contei essa história É. e comecei a ler livros. Eu me lembro que eu ia para a biblioteca Itinerantes, sentava no chão lá, ficava lendo livros, né, e continuei lendo Você livros. além do gosto pela leitura, também houve uma disciplina então. Houve uma disciplina e eu sempre a minha mãe incentivando, né. Aí eu fiz curso de teologia, aí eu fiz a minha formação é psicologia, com especialização em neurociências e psicologia positiva e neuropsicologia pela PUC de Campinas. Eu comecei a me especializar, porque eu gosto muito de consumir conhecimento, Tá. né. Então foi isso que me forjou a estar hoje clinicando e também pastoreando. Hoje você está com a clínica aqui em Ribeirão Preto, Sim, né, tem o Instagram da clínica ou o teu. tenho. Aproveita aí para falar isso aí. Eu, Márcio Caldas. Tá, esse é o seu Arroba eu, Instagram, Márcio arroba eu Caldas, você Márcio vai Cal estar lá. tá. Tem muito conteúdo meu também no YouTube. Se você clicar Márcio Caldas, arroba Márcio Caldas, você vai encontrar bastante coisa minha lá. E E e obrigado pela e oportunidade. ligado nessa área da Sim, psicologia, pastor. ligado na área da psicologia, eu sou palestrante, escrevi um livro sobre mistérios de uma mente suicida, né, para as Hã. pessoas que têm ideação de suicídio, né, para não entrar nessa vulnerabilidade do suicídio. Olha aí que bacana. Então, tô sempre ligado a alguma coisa, à leitura de alguma coisa, ao estudo de alguma coisa. Esse livro, ele está disponível? Tá disponível na lojas americanas, no Ponto Frio, no Amazon e em outras plataformas. Então, se alguém quiser, adquirir o livro, né, vai ser muito fácil. Depois a gente vai colocar os dados aqui do pastor, Márcio Caldas, aí na tela para você ter acesso, né, ao Instagram dele e também a todos esses conteúdos, né. Pastor, hoje nós, estamos, abordando este tema aqui no programa, né, sobre justamente, o benefício das provações, né, porque, nós sabemos, e a Bíblia é clara nesse sentido, né, Deus ele vai provando os seus filhos durante a nossa jornada nessa terra, e ele tem um propósito para isso, né. Mas, quando a gente está dentro do fogo ali, que a gente costuma dizer no meio evangélico, né, uns no deserto, outros no fogo, as pessoas entram em crise, né. Na sua vida, esse momento, da transição do teu pai, né, de uma condição privilegiada para uma condição mais humilde, foi uma das provas ou já houveram outras também que ao longo aí da tua história vem também, te forjando nesse processo? Na verdade, assim, há um verdadeiro tesouro no sofrimento, Tá. né, as pessoas precisam descobrir isso, porque nós nascemos com uma autodefesa de não sofrer.
Ou seja, o bebezinho, se ele sofre fome, ele chora, se ele sofre sede, ele chora, se ele está sujo, ele chora, porque já é uma autodefesa, nós não queremos sofrer. Tá. É uma resistência que nós temos, não é? Mas é uma coisa que eu aprendi sofrendo, né, no ministério, no casamento, já fui empresário também. Uma coisa que eu aprendi é que o sofrimento ele é meu, o problema ele é meu, tá? Por exemplo, as pessoas têm um problema e nós temos essa facilidade, o desejo de terceirizar tudo que é de ruim, né? Às vezes nós terceirizamos a educação dos filhos para a escola, terceirizamos a educação dos filhos para a igreja, mas não queremos educar os filhos em casa. E terceirizamos também a nossa dor, mas a dor ela é minha. Quando você olha para Jesus, você vê que a dor era dele. Ele foi para o Calvário. Sim. Antes do Calvário, ele não reuniu a equipe e disse: "Olha, eu vou sofrer muito agora, quero todo mundo lá comigo, quem não tiver tá fora da equipe". Ele não Ah, fez isso. sim. A dor era dele. Então, quando nós entendemos que o sofrimento é meu, que eu posso receber a ajuda do meu líder, que eu posso receber a ajuda do meu pastor, que eu posso receber ajuda de familiares, mas a dor é minha e eu preciso fazer esse enfrentamento. Quando eu faço o enfrentamento da minha dor, do meu sofrimento, eu 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 sou forjado, eu vou crescer, porque eu enfrentei essa dor, Tá. né. Então, aí no texto que você me mandou, Paulo fala exatamente isso, né, Sim, sim. para nos alegrarmos quando nós estivermos sofrendo. Então, a dor Pa nos parece forja. meio paradoxal isso, né. Parece até tão real. Alegrar, no sofrimento, né. Mas, uma palavra que eu gostaria que você até frisasse novamente, a questão do enfrentamento. Sim, é, o que é quando a gente entende que essa dor é minha, esse luto é meu, não é? Por exemplo, estou enfrentando a dor do luto. Luto não é só quando morre alguém, quando nós perdemos alguma coisa significativa, no nosso caso lá, o papai perdeu, toda a riqueza dele, depois ele recuperou parte disso, né? Sim. Mas, quando nós perdemos alguma coisa ou temos que enfrentar alguma coisa, é o mesmo processo de luto, quando morre alguém. É muito semelhante o É, sentimento. a linha terapêutica é a mesma. Tá, tá. Aí eu perdi o meu cachorrinho, o meu gatinho, eu perdi meu emprego. Ele vai passar por um processo de luto. Sim. Esse luto é meu, né. Então no primeiro momento do luto, as pessoas vêm, te consolam, né. "Olha, Deus está no controle", é tão bom dizer, né, "Deus está no controle", e É. tal, e está mesmo, né. "Olha, as coisas vão melhorar", e vão melhorar mesmo, porque é promessa de Deus. Mas aos poucos as pessoas vão se afastando e eu vou continuar no luto. Sim. Quem está vendo meu sofrimento de fora não está vendo com a mesma intensidade que eu estou vivendo esse sofrimento. Mesmo que tenha muita empatia, né, ainda o sofrimento é da pessoa, O né. sofrimento é da pessoa. É, uma das coisas difíceis de convencer as pessoas é que, "Olha, esse problema ele é teu, eu vou te ajudar, mas você tem que fazer o enfrentamento". Sim. Porque as pessoas chegam às vezes na igreja e pensam assim: "Não, agora todos os meus problemas serão resolvidos", né. Tinha uma frase, não lembro quem dizia, né, acho que era até na TV, né, "seus problemas acabaram", lembra dessa frase? Pare de sofrer, né. E não é nada disso, É. né. Deus, ele não te faz sofrer, ele não provoca o teu sofrimento, mas ele usa circunstâncias de dor para te ensinar coisas maravilhosas para te fazer crescer. E aí que está o tesouro do sofrimento, entender que esse momento é meu. Eh, como pastor, eu tive muitos momentos em que eu passei por sofrimento com pessoas do meu lado, Olha, ainda que o sofrimento fosse meu. Eu passei por muitos momentos de dores em que eu passei sozinho, Deus não permitiu que ninguém se aproximasse olha. e me ajudasse, como Jesus no deserto. Sim, Ele sim, foi levado pelo Espírito sozinho, momento de dor, de afastamento, sim. de rejeição, de abandono, e ali ele fez o enfrentamento ali, da sua dor e enfrentamento espiritual também. Como seria rico se as pessoas entendessem isso. É porque, não há uma outra forma, né, o sofrimento ele vai produzir algo, né. Se eu souber como abordar isso, eu
posso crescer ou não. Eu costumo sempre, brincar com as pessoas que a ideia da prova, né, usando a questão, pedagógica, né, a pessoa recebe um conteúdo e vai então fazer uma prova para testar o nível de assimilação dela quanto àquele conteúdo. Se ela não assimilou bem, ela é reprovada e ela tem que passar por aquilo novamente, né. Então, na vida eu digo para as pessoas: "Olha, se você for bem nas provas da vida, você não precisará passar por um novo episódio, né, semelhante, talvez um que vai te colocar num nível ainda superior", né. É mais ou menos por aí, É né? mais ou menos por aí. O livro de Hebreus, eu não me lembro o capítulo, né, mas ele diz assim que o próprio Jesus Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha aí. Então nós temos uma geração hoje com tantos transtornos, né, É, tantas crianças com tantos transtornos, porque eles não passam pela frustração, não sabem lidar com perdas, sim. não sabem lidar com a dor das perdas ou das frustrações. Às vezes os pais superprotetores não deixam os filhos sofrer. O bullying na escola, como que essa criança vai lidar com o bullying. Então toda essa questão do sofrimento já começa na infância. Essa superproteção, de certa forma, ela é danosa. Ela é muito, muito ruim, Olha aí. porque, ah, essa superproteção, ela vai acontecer até o começo da adolescência. Quando ele entrar em contato com a sociedade externa, que o primeiro convívio social é na família, ele cresceu ali na família, Sim. papai, mamãe, os filhos e tal, os irmãozinhos. Quando ele sai desse contexto social e ele vai para um contexto externo, ele vai para a escola, ele vai entrar no mundo das letras, no mundo dos números, e vai ter que lidar com outras pessoas lá na escolinha, a criancinha que empurra, que morde, que nem em casa ninguém empurrava, ninguém mordia ele. Sim. Então, se ele tem uma superproteção, ele não aprende a lidar com essas adversidades, com esse tipo de sofrimento, ele vai ser um adulto inseguro, que não vai crescer, não vai ser forjado, porque ele não aprendeu a lidar com a dor, não aprendeu a lidar com o sofrimento. Na tua história, né, de vida, assim, esse momento criança, depois, adolescência, né, teve um episódio, assim, que você entende que te ajudou muito, no que diz respeito aos enfrentamentos que viriam posteriormente? Sim, hã, quando o meu pai perdeu tudo, e a gente era criança ainda, né, ele começou a vender fruta numa caminhonete na rua, Tá. então a gente ia com ele, né, e aí a gente gritava, né: "Olha", meu pai vendia laranja, "Olha a laranja", então Você ajudava nesse sentido, né, não deixava de ser criança, sim. mas eu participava dessa dor dele, porque eu via o luxo que meu pai vivia, depois eu via a dor dos meus pais em ter que lidar com essa situação de viver com escassez, Sim. né. Então, assim, a minha adolescência foi forjada com dor e sofrimento e também trabalhando, né. Aí eu fui trabalhar com meu pai muito cedo, quase perdi o emprego porque eu estava lendo escondido. Ah, sério? O patrão me pegou lendo, um dia eu não tinha o que fazer na empresa, né, estava em recesso, e eu peguei um livro e entrei na caminhonete do meu patrão, deitei no chão, assim, aquelas caminhonetes que tinham câmbio em cima, Sim, eu sim. deitei no chão escondido e fui ler. E o patrão ia usar a caminhonete, ele Olha aí. pegou lendo, falou para o meu pai O falou. menino, em vez de trabalhar, fica lendo, né? Então, mas assim, todo aquele sofrimento, ter que vender coisas, vender laranja com meu pai na rua, vender jabuticaba com meu irmão na rua, todo esse sofrimento me forjou, me preparou para sofrimentos maiores depois. E eu sabia como fazer, sabia como me virar, né, eu sabia como Na verdade, lidar com isso. essa fase, né, da tua adolescência, hã, também era uma forma como você vai se sair, né, como você vai, lidar com essas adversidades, e é lógico, na realidade de um adolescente, porque depois viriam as realidades do jovem, e também ainda depois do homem Márcio, né. Então, eu penso assim que, cada fase o nível de responsabilidade é um, mas se a gente aprendeu bem quando criança, a gente vai conseguir lidar de uma forma melhor em uma outra fase da vida, né.
É o que eu falo para os pais, né, eh, deixa sofrer. Tá. E é difícil, não é uma maldade, porque, o mundo lá fora, eu falo que o mundo ele é duro, ele é cruel, ele é injusto. Tá. Então a criança sai de uma casa onde ele não sofreu, onde a mãe deu piti porque o diácono falou para ele não correr na igreja, Hã. uma coisa assim, vai lá e super protege essa criança. Essa criança vai crescer entendendo que alguém lá fora vai proteger ele, não vai. Não vai, não vai. Ele vai ter que concorrer a um emprego, ele vai ter que mandar currículo, Sim. ele vai ter que trabalhar em equipe, ele vai ter que ter um chefe chato, ele vai ter que ter alguém que vai mandar nele, tá acostumado a ser mandado. E tudo isso é sofrimento, né. Crescer dói, tudo é sofrimento. A gente tem que aprender a lidar com o sofrimento, porque quando nós estamos no útero da mamãe, o útero é o lugar mais confortável que a gente já viveu e nunca vai viver de novo. É uma única vez e só. É uma única vez. Então o parto já é um sofrimento, porque alguém vai lá e fala: Ó, bora aí, te damos te dá um Tira da zona de conforto. conforto, dá um tapa na bunda pra você chorar ainda, pra nascer apanhando". E a gente passa a vida toda procurando esse útero, esse conforto, Sim. e nós não vamos mais ter esse conforto, esse útero. Aí você faz a sua casa, você constrói lá o canto do guerreiro, fala churrasqueira e tal. O que que nós estamos procurando nisso? O útero. Tá. Evitar o sofrimento. E a gente Sim. nunca mais vai voltar para esse útero. Então a gente precisa entender uma coisa, eu preciso enfrentar as adversidades que vêm, não é, para que eu possa ter uma fase adulta mais tranquila. Se eu já aprendi a lutar, né, se eu já aprendi a me posicionar diante das crueldades, das traições, são muitas traições, o ministério tem muitas traições, né. Sim. Eh se eu já aprendi a lidar com isso, então eu vou ser um adulto melhor e vou ser um idoso melhor também, porque eu já aprendi Sim, a lidar sim. com isso. Porque você já veio lidando bem com cada fase, né, dentro de processos que realmente geraram, né, esse tipo de desconforto, dor, ou sofrimento. Mas, na tua visão hoje, né, como um terapeuta, assim, hã, qual um dos maiores benefícios do sofrimento? Tem a ver, assim, com a formação, com o caráter da pessoa? O sofrimento contribui muito nesse sentido? O próprio texto que você me passou fala isso. Por exemplo, o sofrimento, ele é uma verdadeira escola, ele é uma verdadeira escola para formar, a sua as suas emoções, né. O crescimento ele forja o teu caráter. Tá. O crescimento ele te dá maturidade, certo? Por exemplo, maturidade é uma coisa que a gente vem com sofrimento mesmo. Para nós, assim, da psicologia ou da saúde mental, o que que é maturidade? É quando a sua idade cronológica acompanha a sua idade emocional. Olha, que interessante. Tem pessoas que elas têm 30 anos de idade, mas elas não sofreram porque foram super protegidas. Pai e a mãe não deixou sofrer. Tá. Desceu lá no condomínio, o menino empurrou, o pai foi lá, brigou com todo mundo, não deixou o menino se virar. Ele tem 30 anos, mas a dor dele, os medos dele são características de uma criança de 10, 12 anos. Ou seja, essa idade emocional não acompanhou, como você Não falou, a cronológica. acompanhou a idade cronológica, Olha aí. falta de sofrimento. E aí ele acaba se tornando um adulto também disfuncional, né. Neurótico, Olha, totalmente disfuncional. Porque todo lugar que ele for, ele vai ser uma pessoa, a gente chama de desadaptativa. olha aí. Ele não se adapta à igreja, ele não se adapta ao trabalho, ele não se adapta ao casamento, ele não se adapta ao ministério. Ele faz o curso, aí assume o ministério, daí 3 meses ele fala: "Ó, tô entregando, vou dar um tempo", nem ele sabe por quê, Entendi. porque ele não foi forjado, ele não sofreu, ele não soube E lidar com o e tem sofrimento. como reverter isso, pastor? Tem, tem, Tem. tem. Uma das formas seria, com acompanhamento terapêutico, ou mais do que isso? Sim, acompanhamento terapêutico. Alguns casos até uma intervenção medicamentosa, às vezes ir ao psiquiatra, tomar, algum bloqueador de algum hormônio que ele está produzindo muito, né.
Por exemplo, essas pessoas que elas são descompensadas, elas produzem muita dopamina, ah, elas são viciadas em alguma coisa, elas compensam aquela dor, sofrimento, por alguma coisa que dá muito prazer. Tá, E isso gera uma zona de prazer, elas não querem sair dali, tá, entendi. entendeu? Por exemplo, isso começa lá atrás. Quando a criança ela é desmamada, ela se sente abandonada, rejeitada, tá, desmame. Sim, Essa criança precisa procurar uma fonte de prazer para compensar a dor do desmame. E o que que ela vai encontrar? Seu órgão sexual. Ela começa a manipular para ter prazer. Não é a masturbação, ela está se conhecendo. sim. E esse sentimento de procurar alguma coisa de prazer para evitar o sofrimento vai nos acompanhar a vida toda. Tá sempre tentando substituir por Exatamente. alguma coisa. Ah, bom, eu vou sofrer nessa reunião, eu não vou ficar aqui em casa no meu videogame. Tá. Ah, eu vou sofrer e não tem todo lugar que você vai é lugar de sofrimento. Sim, Você vai no shopping, é um lugar de sofrimento. Ah, mas o shopping é um lugar sim, o shopping é um lugar de sofrimento. Você passa lá numa loja, você vê lá um iPhone 16, que você gostaria muito de comprar. você olha, pega, vê, olha o cartão de crédito, tá 100, você fala: "Meu Deus", né, que você sai daquele sentimento de dor, de que: "Puxa vida, eu não pude comprar o que eu queria". Então, o shopping é lugar de sofrimento, igreja é lugar de sofrimento, família é lugar de sofrimento. Escola e lugar de sofrimento, mas nós criamos o útero, essa coisa do útero, né. "Não, eu vou na igreja, lá eu não vou sofrer. Eu vou no shopping, eu não vou sofrer". Então nós precisamos desconstruir essa ideia de que nós vamos encontrar esse lugar que ninguém sofre, só depois da morte. E é interessante, né, que, a Bíblia, há tantos anos atrás, né, e a gente está falando, do texto de Romanos, né, que eu passei, para o pastor, Paulo ele já estava dando essa instrução, né, mais de 2000 anos atrás, né, talvez para ajudar aqueles irmãos que, talvez acharam que por se tornarem cristãos não sofreriam mais, né. Seria uma E será que tem gente hoje com esse pensamento? Acredito que sim, né. Eu acho que é porque, evitar o sofrimento é um mecanismo de defesa. Olha aí. Todos nós temos essa defesa. Eu faço a evitação de lugares que eu vou sofrer, né, de conversas que vão me causar dor. Então, isso já nasce com a gente. Eu preciso evitar o sofrimento. Eu mudo de igreja para não sofrer. Olha aí. Talvez essa seja uma das respostas para, às vezes, essa migração constante, né. Exatamente. São pessoas que por algum motivo não conseguem fazer o enfrentamento, né, então elas preferem fazer a evitação. Tá, Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você, eu estou lá, a minha clínica é no 5º andar. sim. Tem paciente que sobe 5 andares a pé pela escada, porque tem medo de elevador. Sério, já Então, aconteceu isso? eles vão a pé, eles sobem as escadarias, e nós somos assim: "Ah, espera lá, aquela reunião eu vou sofrer, eu não vou". Entendi. Aí você marca um churrasco, todo mundo vai, porque lá não vou sofrer, né. Então a gente sempre procura lugares, de prazer. Mas isso é um erro que nós cometemos, porque quando eu vou para um lugar que eu sei que eu vou sofrer, alguma boa lição eu vou tirar desse sofrimento. Sim, Se eu fazer evitação do sofrimento a vida toda, eu vou ser um adulto fraco, fujão, apático, eu vou ter dificuldade de começar uma conversa, eu vou ter dificuldade de participar de um grupo, eu vou andar desconfiado de todo mundo, achar que todo mundo vai me causar algum dano. sim. Isso é falta de enfrentamento Ah, ao a sofrimento. pessoa às vezes até se priva, né, de viver alguns momentos por conta desses medos, né, e de conviver com pessoas e talvez de construir novas amizades, assumir novos desafios, né, Exatamente. porque ela está, presa nesse, vamos dizer assim, nessa redoma, né, querendo de alguma maneira evitar qualquer tipo de dor, né. E isso então é muito nocivo. Isso é muito nocivo, muito. Porque, se eu não enfrento, eu não avanço. Se eu chego diante de um obstáculo e eu não enfrento esse obstáculo, eu não consigo avançar os meus projetos. Sim.
não é? O sofrimento, Salomão fala um pouco sobre isso, né? O sofrimento ele vai me trazer inteligência e sabedoria. Olha que bênção. Salomão aborda nessa linha. Exatamente, ele faz a comparação, né, daqueles que suam, que trabalham, que Sim, projetam. sim, sim. Ele fala da mulher que cuida da casa, que compra uma propriedade, que se planeja, são pessoas Sim, sim. que sofreram de alguma forma, Mas construíram mas algo. construíram alguma coisa. A minha inteligência emocional vem através do meu sofrimento, Sim, sim. né. Você vê, por exemplo, a inteligência emocional de Jesus, eh, até os 12 anos criado com a mãe faz um trabalho excepcional, ensina tudo que ele sabe, né. Aos 12 termina a paternidade, começa a paternidade. Tá. Aos 12 agora ele vai trabalhar com o pai, aprender uma profissão com o pai, tá. E aí vai o pai vai prometer ele para alguém, para uma moça, que é o costume lá e tal. Sim, Só que daí Jesus ele é prometido para a igreja invisível, né, igreja sim, gloriosa, sim. mas termina a maternidade e começa a paternidade. O que acontece na nossa cultura? A maternidade nunca termina. Interessante isso que tá falando. Menino É, com a gente 16 percebe anos, isso, é meu filhinho ainda. meu coitadinho, meu velhinho, tá com 18 anos, a mamãe vai fazer o que, né. Olha aí. A maternidade precisa terminar aos 12, Sim. É importante que esse ciclo ele seja completo e ele finalize. porque aí ele vai começar a sofrer a partir dos 12. Aos 12 anos começa a maturação do cérebro, Olha. começa a amadurecer, vai até os 18. Então nesse processo ele precisa fazer o enfrentamento. Lá na escola, ele foi rejeitado, ele tem que aprender a lidar com essa rejeição, não se Sim, cortar, tá. e se automutilar como eles fazem Sim. hoje. Ah, ele tirou uma nota baixa, ele não está acostumado já como que ele vai lidar com essa nota baixa? Né, eu vou sair chorando agora, quero mudar de escola porque tirou uma nota baixa? Não, vamos aprender a lidar com isso. Então a maternidade precisa terminar. Culturalmente, nós forjamos pessoas que não estão preparadas para lidar com o sofrimento, porque a maternidade não acaba e a paternidade não começa, porque os pais muitas vezes eles E os não pais às vezes não têm esse entendimento, eles né, pastor, né, até porque, eu vejo até assim, a nossa geração, né, e nós somos da mesma geração, a gente parece que era mais ensinado a enfrentar. Eu não sei, posso estar enganado, mas assim, a minha criação não foi essa de uma superproteção, pelo contrário, né, os meus pais, eles: "Olha, você tem que ir, você tem que fazer", né. Então, a minha criação foi nessa linha que você disse, do enfrentamento, né, até porque os nossos pais vieram de um contexto de um pós-guerra, né, e o país, sofrendo, e eles tinham que enfrentar as suas frustrações, suas dores, né, acho que passaram isso para nós. E aí acho que a gente sofreu um pouco e não quis que os filhos sofressem, é mais ou menos essa relação, né. ele fez a Você compensação, né. fez a compensação, Agora eu vou dar tudo o que ele quer, né, só que mas acabamos cometendo um equívoco aí, né. exatamente. Porque a gente não ensina a criança a conquistar. Tá. Você ensina uma criança a conquistar quando ela começa a engatinhar. Já começa a trabalhar, estimular ela a ser um vencedor, fazer eh eh, a ser um vencedor já quando ela começa a engatinhar, você já pode trabalhar isso. Mas na geração anterior, a inteligência era compartilhada. Tá. Então meu tio lá me ensinou fazer serviço de pedreiro, outro me ensinou marcenaria, o outro me ensinou um pouco de elétrica, o outro me ensinou um pouco de mecânica. Hoje, inteligência tem que comprar. Olha aí. E até porque as pessoas também, eu percebo assim, não têm tanto essa paciência que os adultos que nós convivemos, nossos tios, por exemplo, tinham conosco, né. De Exatamente, de de parar um tempo e ensinar o menino, exatamente, não se ensina mais. ensinar o garoto, né. A família Doriana, lembra Lembro. aquela família acabou. É, Então, por exemplo, hoje a gente não tem, hoje eu preciso fazer um curso de inteligência para ter um pouco de inteligência, porque quem tem inteligência está vendendo, está ganhando muito dinheiro no mercado tudo hoje. não compartilham mais, né. Não se E compra e de uma forma até natural, né. a forma natural. Interessante. E aí depois, quando ele tem que fazer o enfrentamento, que ele sai do contexto familiar, ele vai para um outro contexto, aí começa o sofrimento, porque ele não tem essa inteligência, essa sabedoria
para fazer os enfrentamentos das suas frustrações, Necessários, dos né. seus medos. Então, isso faz com que ele não amadureça. Não, E às vezes fique preso nessa bolha, né, pastor. E aí então acontece isso. No seu caso, né, a gente está falando dessa forja, dessa maturação, né, desse processo que Deus utiliza, do sofrimento para nos fazer crescer. Foi esse então um milagre da parte de Deus na tua vida, aquele sofrimento que até então parecia, algo que veio para destruir, acabou então ajudando na construção, do pastor ou do pai ou do homem que o senhor é hoje. sim. Eu faço uma avaliação. Se o meu pai não tivesse perdido tudo, provavelmente a minha família estaria destruída, Olha aí. porque o meu pai tinha hábitos ruins, Sim, hábitos de adultério, tinha esses hábitos de que ele era um alcoólatra também. olha aí. Então foi com toda essa dor, né, que alguém um dia bateu na nossa porta e falou de Jesus para nós. E Nos aí levou e para a aí igreja. foi, o evangelho quem proporcionou essa transformação. Exatamente. E eu meus irmãos, né, eh, e que passamos junto com os nossos pais todo esse sofrimento, todos deram certo na vida, assim, Glória a Deus, sem ninguém, pastor. né, Glória a Deus. perdido ou confuso. Então eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus porque a gente entendeu que aquele sofrimento nos aproximou de Deus, depois meu pai reconquistou muita coisa que ele tinha perdido, né. Eu aprendi a conquistar muito cedo, os meus irmãos aprenderam a conquistar muito cedo, ensinei os meus filhos a conquistarem muito cedo. Eles são, o meu filho é empresário, eh, trabalha, minha filha mora na Inglaterra, Olha que bênção, né. com o esposo dela é cientista lá. Então, assim, nós ensinamos os filhos a enfrentar os problemas deles e a conquistar, sabe: "Ó, o meu problema, ele é meu problema, eu não posso transferir isso para ninguém, eu tenho que enfrentar o meu problema. Eu posso receber ajuda, mas o meu problema é o meu problema". Jesus nunca transferiu a dor dele para ninguém. Isaías, o profeta messiânico, ele é muito claro no capítulo 53. Sim, Ele levou sobre si, sim, ele aprendeu a sofrer, sim. né, ele aprendeu obediência. Esse: "Pai, passa de mim esse cálice", o pai disse: "Não, você vai passar", ele disse: "Tá, mas seja feita a tua vontade". Então a minha dor, ela é a minha dor, Deus vai me forjar na minha dor. Glória a Deus. Deus não foi lá acender a fornalha, Deus não mandou Nabucodonosor jogar ninguém na cova dos leões, mas ele estava lá para trazer ensinamento sobre esse Sim, sofrimento, né. Então, se você está passando por um momento de dor, faça o enfrentamento. Busque ajuda, mas saiba de uma coisa, a dor é sua, não terceirize, não transfira isso amém, para ninguém. amém. Deus vai te forjar, você vai crescer, vai amadurecer através da dor. Glória a Deus. Pastor Márcio, eu assim, estou muito feliz, né, de te receber aqui. Eu creio que aqueles que estão conosco, com certeza estão entendendo que há sim, né, coisas boas no sofrimento. Nós podemos aprender lições maravilhosas e, na verdade, é o sofrimento que nos faz crescer, né. Uma vez eu ouvi sobre um experimento científico que, eles fizeram com que uma planta não sofresse as adversidades do tempo, ela foi toda protegida e uma outra não, ficou ali, né, sofrendo com os ventos, sofrendo com o calor e tudo aquilo que uma planta normalmente sofre, né. E aí no final do experimento eles viram que essa protegida, ela era toda mole, ela não tinha força para nada, ela não conseguiu produzir, ela não conseguiu dar certo, né. E a outra que, estava ali sofrendo todas as intempéries, cresceu com o propósito para o qual ela foi, criada. Então, isso faz muito sentido, né, porque o sofrimento ele vai justamente proporcionar que a gente seja mais resiliente, né, mais forte, mais perseverante, mais determinado. É por aí, né, pastor? É por aí. Conta-se a história de 2 amigos, um se tornou general na Itália, o outro se tornou médico, eles eram vizinhos. Eles plantaram uma árvore, e o médico não regava a árvore dele, e o general vivia regando a árvore. Ele criticava o amigo: "Pô, você vai morrer, você não tá cuidando". E veio a guerra, e os 2 foram para a guerra.
médico, general como oficial. E passado-se muitos anos depois da guerra, eles nem voltaram para casa, perceberam que a árvore que não havia sido regada estava forte e viçosa. Olha aí. A árvore que estava sendo regada morreu. Porque ela estava esperando, né, alguém vai trazer água, alguém vai trazer água. Aí eu dizendo: "Se eu não me virar, vou aprofundar as minhas raízes até encontrar". Até encontrar. Aí eu acho que o excesso de proteção, né, a gente precisa aprender a conquistar, precisa aprender a a ir um pouquinho mais longe. A gente pode ir um pouco mais longe, um pouco Há uma pedagogia, né, nesse processo. Pastor, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu penso que esse esse nosso papo aqui, essa nossa conversa vai ajudar, muitas pessoas, né, que talvez estejam aí, eh, com aquela ideia: "Por que comigo, Senhor?", né, "Por que que eu estou passando por tudo isso?", né, e de repente ainda não entendeu que, Deus não faz nada sem propósito. Queria pedir, que o senhor fizesse 2 coisas, por gentileza, se for possível. Primeiro, deixar uma breve mensagem, né, você já colocou algumas coisas aqui, mas para aqueles que estão nos assistindo, e também depois se puder orar, tem tanta gente precisando, né, de uma oração e estão vivendo seus desafios e precisam aprender a enfrentá-los, né. bom, o que eu poderia dizer para vocês, primeiro agradecer, pastor, viu, Amém, é uma honra ter você aqui. prazer estar aqui com vocês. Não procure o sofrimento, mas se ele vier, receba ele eh, de uma forma especial, dizendo assim: "Olha, através desse sofrimento, Deus vai me forjar para alguma coisa, Deus está fortalecendo os seus músculos espirituais para alguma coisa lá na frente que talvez você não está entendendo hoje, mas você vai entender que esse sofrimento tem um plano, tem um propósito. Aceita esse sofrimento, luta, busque a ajuda de pessoas para te ajudar a passar esse momento. Se for para passar sozinho, passe sozinho, o Senhor está contigo. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa incrível através dessa dor que você está vivendo agora. Glória a Deus, glória a Deus. Queria queria pedir para o pastor fazer uma oração, pode ser, pastor? Oremos então. Grandioso Deus e Pai, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de, através deste programa, alcançar muitos corações e tocar em muitas vidas também. Que essa nossa conversa sirva para muitas pessoas. Amém. Pai amado, eu quero orar para que o teu Espírito Santo entre em cada lar, Sim, Deus. cada pessoa que ouvir, Senhor Deus, essa nossa conversa, seja tocada pelo teu Espírito Santo, Amém, seja amém. forjada, seja um guerreiro, seja uma guerreira que se levante e diga: "Eu vou lutar, eu vou vencer, em nome de Jesus". Sim, Jesus. É para isso que nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse tema tão precioso, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Márcio. Olha, Eu que agradeço. foi bom demais, e eu tenho certeza, como já disse, que, muitas pessoas serão fortalecidas através Amém. desse papo aqui, tá bom? Obrigado mesmo. E para você, né, que está aqui conectado com a gente no programa Mensagem de Fé Global, né, na sequência eu tenho uma reflexão, uma palavra de Deus, né, para você. Hoje nós estaremos falando justamente sobre esse tema, forjado, o papel das provações na vida do cristão. E como o pastor Márcio já disse, nós vamos utilizar o texto de Romanos, capítulo 5, né? Paulo traz para nós ensinamentos preciosos. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Tem feito para a gente, creio que também vai fazer para você. Então, é agora, já na sequência, fica aqui conosco. E agora nós, vamos refletir na palavra de Deus, né, o tema, desta mensagem é forjado, o papel das provações na vida do cristão, e para isso nós iremos, utilizar, né, como base para a nossa reflexão, o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 3, Paulo escreveu assim: "Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança
E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém? Glória a Deus. Bom, eh, eu gostaria, antes de meditar nessa palavra, de orar com você, né? Sinto essa direção, de Deus nesse momento e quero realmente, pedir a você, se for possível, né, que ore comigo neste momento. Este assunto é um assunto tão importante, tão relevante, e eu creio que vai, fazer sentido para a vida de muitas pessoas. Pai celestial, acabamos de ler a tua palavra e nós sabemos que a tua santa palavra ela é viva, ela também é eficaz e ela realmente produz frutos. E é nesse sentido que eu quero pedir a tua bênção para este momento, quando iremos refletir na tua palavra, que ela faça sentido, que ela de alguma forma contribua para o amadurecimento, o crescimento, o fortalecimento daqueles que estão conosco aqui no programa Mensagem de Fé Global. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, forjar significa modelar. O forjamento é um processo utilizado para transformar um material do seu estado bruto em uma peça acabada e geralmente, esse processo de forjamento, ele requer aquecimento e pressão. Para viver o propósito de Deus, é necessário alinhamento. Ou seja, uma espada, ela não, está pronta para ir para a guerra enquanto ela é, ainda apenas um pedaço de metal. Ela precisa ser forjada, ela precisa ser trabalhada para, realmente cumprir com o seu propósito. E da mesma forma, os nossos dons, talentos, inclinações, vontades, são apenas, materiais brutos que antes de serem forjados, não conseguirão alcançar o seu propósito. Eles precisam ser forjados para alcançar, então, o seu maior potencial e, assim, atingirem o seu propósito final. E nós, em nós existe, né, um potencial que só será alcançado se, nos permitirmos ser forjados por Deus. E a pergunta, neste momento aqui, né, para a gente iniciar essa reflexão, é justamente qual o benefício das provações, né, na vida dos filhos de Deus. Será que existe realmente, um benefício nas provações, no sofrimento? Nós cremos que sim. Na verdade, as provações, elas exercem um papel importantíssimo no processo de crescimento e maturidade espiritual. O que é interessante aqui, no texto que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz que se alegrava ao enfrentar dificuldades e provações. Parece um paradoxo, né, como nós já, dissemos e conversamos aqui, no quadro Meu Milagre com o pastor Márcio Caldas, né, parece um paradoxo se alegrar, nas dificuldades e também nas provações, mas Paulo ele sabia que de alguma forma essas situações contribuem para que, nós sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus e assim cumprirmos o propósito para o qual Deus nos criou. Portanto, ao invés de perguntar por quê, sabe, quando alguma coisa ruim acontece, alguma situação inesperada, quando vem a tempestade, quando vem o sofrimento, e a gente acaba até perguntando: "Por que, Senhor?". Eu queria te encorajar, né, a buscar entender ou discernir o propósito, ou seja, para quê? Para que eu estou sendo provado? E é interessante que todas as vezes que somos provados, é para que a gente venha a crescer, a assumir, um nível maior de responsabilidade. Então, eu penso que muitos são os benefícios das provações em nossas vidas, e eu quero refletir em pelo menos 3 desses benefícios.
Ou seja, eh, as dificuldades e provações pelas quais nós passamos, elas contribuem sim para o nosso crescimento. E a primeira, lição que nós podemos tirar aqui, do texto, é que as dificuldades e provações pelas quais, passamos, contribuem primeiro para desenvolvermos a perseverança. É, isso mesmo. Olha o que diz o verso 3: "Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos esperança." Então, o apóstolo Paulo tinha este entendimento que, todas as lutas, todas as adversidades, elas estavam de alguma forma contribuindo para que ele, fosse perseverante. E é assim que acontece conosco. A provação, ela desenvolve ou produz em nós a perseverança. Esta palavra, perseverança, no original, né, grego, é upomone, e ela tem uma característica muito interessante. É a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade mediante, as maiores provações e sofrimentos. Então veja que, o sentido original, desta palavra, né, o sentido original para o qual esse texto foi escrito, é justamente para nos ensinar a ficarmos firmes no propósito, a sermos leais à fé e a entendermos que, esses sofrimentos, e essas provações, de alguma forma, vão, nos fortalecer, vão nos, melhorar. Então, quando nós estamos vivendo esses momentos desafiadores, nós, vamos aprender a sermos mais perseverantes. E a perseverança, ela precisa ser desenvolvida, né. Ninguém, se torna perseverante do dia para a noite. Na verdade, é quando nós nos mantemos firmes durante a nossa jornada, é que demonstra que somos perseverantes. Uma segunda lição é que, ah, esses momentos, né, de luta, de aflições, eles contribuem para termos um caráter aprovado. E essa é a segunda lição aqui. A parte A do verso 4 diz exatamente isso. E a perseverança produz caráter aprovado. A aprovação, ela também contribui para modelar o nosso caráter. Isso é extraordinário, né? Por quê, pastor? Porque o alvo é sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. E Jesus também foi provado. E ele jamais se desviou do seu propósito ou da sua missão. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, as provações, elas vão contribuir no processo, constante e diário, que prova a nossa obediência, a nossa fidelidade aos princípios e valores da palavra de Deus. Isso é tão profundo que o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz assim: "Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado." Então veja aqui um segundo benefício, né, da provação, um segundo benefício da luta, da dor, do sofrimento na vida do cristão, é para que, o seu caráter seja modelado. E nós, só conseguiremos, realmente provar que somos obedientes, que somos fiéis a Deus e a sua palavra, né, quando nós, estamos sendo provados, né. E Pedro traz isso de uma maneira tão interessante, porque ele usa justamente a metáfora da forja, né. Ele está dizendo: "Como o fogo prova e purifica o ouro." Então, a provação,
ela realmente faz com que a nossa fé seja acrescida, a nossa fé sendo experimentada, ela vai de fato produzir em nós esse tipo de caráter aprovado. E ainda há uma terceira lição aqui, né, que é sermos fortalecidos em nossa esperança. As provações, né, os sofrimentos também nos fortalecem na esperança. O verso 4 na parte B, continua dizendo: "E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança". Ou seja, a aprovação, ela revela o quanto estamos dispostos a esperar o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Um personagem bíblico que realmente experimentou isso foi, né, Abraão. E Paulo faz menção a Abraão no capítulo 4 de Romanos, né. Se você depois, puder, eu te encorajo a ler o capítulo 4 de Romanos, capítulo 5 de Romanos. Mas no capítulo 4, a partir do verso 18, olha que interessante o que Paulo diz: "Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve". A gente está falando aqui, né, de sermos fortalecidos em nossa esperança. E ele continua: "Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor". Agora preste atenção. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Olha que extraordinário, né? Essa última lição, né? Sermos fortalecidos na esperança, ou seja, jamais vacilarmos, jamais desacreditarmos daquilo que Deus nos prometeu. Então, veja que talvez você está aguardando uma promessa e durante esse tempo, assim como aconteceu com Abraão, né, pode parecer que ela nunca chegará, pode parecer que ela está tardando demais, pode parecer que Deus se esqueceu. Na verdade, ele está justamente provando se nós permaneceremos fiéis e continuaremos esperando nele. Veja que Paulo diz que Abraão ele não vacilou na promessa de Deus. Na verdade, a sua esperança, ou aquele tempo em que ele precisou aguardar até que Isaque nascesse, né, foi algo que o fortaleceu. Bom, eu quero concluir essa palavra, né, dizendo que muitos são os benefícios das provações em nossas vidas, e nós refletimos em pelo menos 3 desses benefícios, né. O primeiro, desenvolver a nossa perseverança. Segundo, também moldar o nosso caráter para que tenhamos um caráter aprovado. E por último, sermos fortalecidos em nossa esperança. Bom, eu queria te dizer, querido, que eu, já passei por muitos momentos desafiadores na minha vida, né, na minha jornada com Deus, que já, somam, né, mais de 40 anos. Eu já passei por situações, difíceis nas mais diversas áreas, né, na área familiar, na área conjugal, ministerial, né, empresarial, ou seja, muitas foram as situações em que, nós tivemos que enfrentar o sofrimento, mas em todas elas o Senhor esteve conosco, em todas elas Ele cuidou da nossa vida, e é isso que eu queria dizer para você, né. Fique firme, né, jamais desista, enfrente a as lutas, né, no poder da fé, no poder da palavra, no poder de Deus, e com certeza você sairá muito melhor do que você entrou em cada uma dessas situações, né. Há um provérbio popular que diz que o mar calmo, ele não forma bons marinheiros, ou seja, é na luta, é na adversidade que nós nos tornamos mais fortes, mais resilientes. É nesse momento que a nossa fé, ela é provada e aprovada.
Eu gostaria de orar com você. Talvez você está realmente vivendo um momento de muita luta e dor. Talvez você nem entendeu ainda o propósito para o qual você está vivendo esse momento, mas eu quero orar e pedir a Deus que te fortaleça, que derrame sobre você a graça dele e você realmente cresça muito e consiga realmente viver o melhor de Deus para a tua vida. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te dar graças e louvá-lo, porque nós sabemos que o sofrimento produz em nós realmente muitas coisas boas. Na verdade, somos aperfeiçoados através do sofrimento quando o Senhor tem a oportunidade de nos moldar, tem a oportunidade de trabalhar em nós, tem a oportunidade de tocar na nossa vida. Na verdade, quando nós estamos vivendo esses momentos, nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Teu Espírito, nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. Então agora eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que abençoe este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está realmente conosco aqui no programa Mensagem de Fé Global e que precisa da Tua graça, que precisa do encorajamento, que precisa da força, do renovo, que precisa, ó Deus amado, realmente experimentar e sentir que ela não está só, que o Senhor está presente nesse momento. Então eu te peço, faz um milagre agora, Senhor, em nome de Jesus, que ela discirna, que ela entenda o propósito para o qual ela está vivendo este momento e que ela saia muito melhor, que lá na frente ela possa testemunhar e dar glórias ao Teu nome, porque o Senhor tem realmente realizado a Tua obra nele e nela. Eu te agradeço por tudo, te louvo porque o Senhor também tem agido na minha vida, na minha família e na minha casa. Eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Bom, você fique firme e você realmente encare, de frente os desafios, lógico que com a presença do nosso Deus, com a graça dele, com a força do Espírito Santo. Bom, eu quero desejar a você que esse momento passe e você aprenda muito com ele, que você cresça e consiga, em nome de Jesus, viver o propósito de Deus para a sua vida. O programa Mensagem de Fé Global de hoje está terminando, mas eu desejo a você uma semana, um mês, um ano, de bênção e de vitórias. Eu creio que um novo tempo está chegando aí e daqui a pouco você vai olhar para trás e ver o quanto Deus esteve contigo, te abençoando nesses momentos de luta e dor. O programa Mensagem de Fé Global fica por aqui, mas na semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta com mais um programa inédito. Deus te abençoe, em nome de Jesus.